comigo, arca do Senhor. O que eles foram buscar? Não, mais alto para que você entenda. O que eles foram buscar? A arca de quem? Não foi a arca do Zé das Couves, foi a arca do... Eles a levaram até a casa de Abinadab. A casa de quem? Numa colina. Consagraram o seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. Repita comigo, muito tempo. 20 anos. Repita, 20 anos. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Deus, fala conosco nessa manhã. Clamamos a Ti. Estamos aqui, Senhor, nos apresentando a Tua palavra, nos apresentando a Tua presença. Senhor, hoje é um culto aonde nós iremos consagrar a nossa família, iremos consagrar os irmãos ao santo ofício do diaconato. Nos dê clareza de entendimento. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento calmamente. Eu gostaria muito que você fizesse essa oração através desse louvor, porque fala muito daquilo que a gente vai ministrar hoje. Vamos lá? Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, a Ti quero ficar. Se você sabe, declare essa verdade nessa manhã. Não vim atrás de bênção. Jesus não deve estar para mim, mas o que Tu pode fazer, só quero a Ti. Mais uma vez, não vim atrás de bênção. Jesus não deve andar, mas o que Tu podes, só quero a Ti. Vamos, seu lamento, vamos girar. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a Ti. Irmãos, eu gostaria que você entendesse que a arca não era um objeto. Aí você talvez pode falar assim: pastor, como não? A arca estava ali. A arca não era um objeto. A arca era uma revelação. Eu preciso que você entenda algo que eu vou falar para você nessa manhã. Como nós estamos tratando a revelação que recebemos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a arca ela foi criada com um objetivo. E que com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar a arca para benefício próprio. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. A arca é a revelação. Não use revelações. Não use a presença de Deus
para benefício próprio. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto o povo estava guerreando, eles pegavam a arca e colocavam e levavam a arca para o campo de batalha. E o que acontecia? Alguém sabe o que acontecia? Os adversários temiam, ficavam desesperados, porque os adversários, eles entendiam que aquela arca tinha uma revelação, tinha algo extraordinário. O povo de Israel vencia, só que aí isso acabou tornando uma rotina, algo que Deus enviou como uma revelação, estava sendo utilizado para benefício próprio. E com o passar do tempo, a falta não foi nem hoje em Ofni e Finéias, mas a falta de vigilância fez com que a arca fosse roubada. Os filisteus roubaram a arca. E aí os filisteus roubam a arca e levam e colocam a arca no templo de Dagon. E acontece algo que a história, eu sei que você conhece essa história. O que feriu a estátua 2 vezes. E o que mais me fascina, sabe o que é? Fala pro seu irmão, fica atento. É que os inimigos, fala pro seu irmão, os inimigos valorizaram aquilo que muitos estão desprezando. Irmãos, é muito pesado, sabe? Eu quero falar para a paz aqui nessa manhã. Os filisteus valorizaram o que o povo de Deus tratou como comum. Os filisteus temeram o que o povo de Israel tratou como ordinário. Pega essa palavra no teu espírito. A tua família não é comum. Não trate os teus filhos de forma comum. O seu cônjuge não é comum. Pastor, mas ela tem defeito, mas ele tem defeito. Só um é perfeito. A tua família, você não tem essa família por obra do acaso. Você não caiu de paraquedas nesse lar. Não seja como o povo de Israel que agiu sem vigilância e tratou como comum. E de tanto tratar como comum, o povo de Israel perdeu a revelação. Quantos entendem isso nessa manhã, amém? Então me ajuda nessa manhã, fala mais uma vez para o seu irmão, não perca a revelação. Pastora, diáconos, igreja, os filisteus não tinham aliança com Deus. Os filisteus não tinham a lei de Deus. Os filisteus não tinham os profetas de Deus. Mas eles tiveram temor que o povo de Israel. Sabe por quê, irmãos? A familiaridade. Pô, pastor, mas familiaridade aponta para a família, isso é importante. Mas chega um determinado momento que eu vou honrar a minha família na igreja. Fora da igreja, a minha família já não é mais o carro eclesiástico que Deus entregou. Ah, não, você é pastor na igreja, você é diácono na igreja, você é missionário da igreja. Fora da igreja, você é mais um. Fora da igreja, você é meu filho. Fora da igreja, você é meu marido. Não tem isso, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que Jesus te confiou é para dentro da igreja e é para fora da igreja. Aquilo, Jonatas, aquilo, Eduardo, aquilo, Dani, que Jesus colocou na mão de vocês, não é só para a casa de vocês, é para o trabalho. Não é, pastor Ismael? É para nosso dia a dia, é no trânsito. É na hora quando está aquela situação aflorada dentro de casa. Aquilo que Jesus confiou para você é sempre, irmãos,
Então eu preciso que você entenda isso. Porque os filisteus, eles discerniram. Tanto discerniram que eles disseram assim: peraí, essa é a arca do povo de Deus. E essa arca não pode ficar aqui conosco. E eles devolveram a arca de qualquer jeito? Não. Eles até colocaram, até entregaram oferta, irmão. Os filisteus, isso me deixa pasmo. Tem crente que não quer entregar oferta. Os filisteus nos ensinam que a valorização da revelação de Deus não está só no levantar das nossas mãos, mas está na nossa postura. A Bíblia diz que os filisteus entregaram oferta quando foram devolver a arca. Quem está comigo, diga amém. Então repita, vamos repetir todos juntos. Eles não conheciam Deus. Não, mais alto aí para quem está ligado. Eles não conheciam Deus, mas respeitavam quem Ele era. Olha para a tua casa. Naquele momento que você olha para a tua casa, a programação que você assiste na sua televisão. Tá chegando aí, ó, a festa da carne. As músicas que você ouve dentro da sua casa, no seu carro. Ah, pastor, mas eu não posso ouvir música secular. Eu não vou falar o que você pode ou o que você não pode. Eu vou dizer o que diz a palavra. Nós somos santificados pela palavra. Nós fomos separados para um propósito único e exclusivo. Ah, pastor, eu não vou entrar no mérito se pode beber ou se não pode beber. Isso também entra muito numa visão doutrinária. Mas eu quero falar com você. As pessoas, quando olham para você, eles te veem como? Como mais um no seu condomínio? Como mais um funcionário? Ou como aquela pessoa que ela pode parar e dizer: poxa aí, você pode orar por mim? Estou precisando. Coloca o meu nome lá na oração da tua igreja aí que eu estou precisando. O povo se esqueceu disso. E simplesmente eu preciso que você entenda, irmãos. Eu rascunhei alguma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. O inimigo, os filisteus eram inimigos. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? O inimigo, ele soube temer o que o povo de Israel banalizou. Pastor, banalizou sim. Todas as vezes que num culto como esse, a tua prioridade é essa ferramenta aqui, e não é Jesus, você está banalizando a presença. Os judeus, eles não falam o nome de Jesus. Às vezes numa brincadeira, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Nós precisamos entender o peso. Pastor, mas hoje é um culto de família. Sim, é um culto de família. Pastor, mas hoje é uma ordenação. Sim, mas é uma ordenação. Só que Jesus confiou algo a você. Se você não entender o peso daquilo que Ele confiou a você, eu e você continuaremos tratando o que é extraordinário de forma ordinária. Estaremos servindo a Deus, que é único, de uma forma comum. E quando você entra na mídia, o que está mais acontecendo aí, não vou citar nome não, irmão, mas o que está mais acontecendo, as pessoas estão se perdendo, trazendo o que é impuro para dentro da casa de Deus. Isso é errado, cuidado. As pessoas estão tratando as coisas de Deus sem zelo, sem esmero. Só que aí o tempo passa. E quando os filisteus eles devolvem a arca, a arca vai parar na casa de um sacerdote chamado Abinadab. E aí, para quem é bom de geografia, quanto tempo foi que a arca ficou na casa de Abinadab? Você leu, irmão. Quanto? Em 20 anos se faz muita coisa. Em 20 anos se constrói uma casa.
Em 20 anos se constrói um shopping? Em 20 anos se constrói muita coisa? Em 20 anos dá para casar? Dá para sair do noivado, né? E aí o casamento, né? Em 20 anos dá para você conseguir um emprego, passar em concursos e conseguir um emprego, ser efetivado no seu local de trabalho? Em 20 anos dá para fazer muita coisa, não dá, Helenildo? Mas quando as pessoas em 20 anos não fazem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está servindo a Deus? Não precisa me responder, não. Há quanto tempo que você é evangélico? Há quanto tempo que você é obreiro? Há quanto tempo que você é diácono? Há quanto tempo que você é pastor? Há quanto tempo que você é levita? O que você está fazendo nesse tempo todo? Só tocar? Só pregar? Só orar? Só aparecer? Só servir? Não trate o que é extraordinário de uma forma comum. A forma como nós conduzimos a presença nos permite deixar um legado dentro da nossa casa. Abinadab, a arca ficou 20 anos. E nesse período muita coisa aconteceu. Lembra que eu falei que em 20 anos muita coisa acontece? Nesse período, irmãos, Saul foi levantado como rei. E uma das primeiras atitudes de Saul qual foi? Não trazer a arca. Nesse período todo de 20 anos, Davi foi ungido. O tempo passou, Davi foi levantado por Deus como rei. E passou esse tempo todo, uma das primeiras atitudes de Davi qual foi? Vou botar uma faixa em neon lá fora, vou botar uma seta agora comigo? Não. Uma das primeiras atitudes do rei Davi foi fazer o quê? Trazer a arca. Porque Davi entendia que a arca não era um objeto. A arca era o quê? Eu falei no início, a arca era uma revelação. Quanto que eu vou falar para você? Às vezes você acha que basta você comprar uma arca e botar na sua sala. Aquilo só vai ser um objeto. A revelação está dentro de você, irmão. A revelação está na palavra que você lê. A revelação está na presença da glória que está na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Todas as vezes que você se olhar no espelho, você não vê um homem, você não vê uma mulher, você vê a revelação de Deus para a terra, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E aí simplesmente a palavra do Senhor vai dizer que a arca ficou 20 anos. A presença ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab teve filhos? Teve filhos? Alguém sabe um dos nomes dos filhos de Abinadab? Você sabe. Abre a tua boca aí, irmão. Não vou dar chocolate. Não vou dar voucher do Outback. Não vou dar voucher da Mocelin. Se tivesse também, né, irmão? Deus. Mas compartilha comigo. Alguém sabe um dos nomes de um filho? Só quero um filho de Abinadab. Aí, tá vendo? Escola da palavra. Olha o que tá precisando. Eu ouvi alguém falar aí, ó. Hã? Aí a pessoa vai pra Bíblia, né? A pessoa abre o celular. O nome do filho. Tem gente que chama Iá de Roberto. Roberto. Iá. O nome do filho. Um dos filhos de Abinadab, sacerdote. Eu sei, pastor, usar. Mas usar, quem foi usar? Você lembra que quando Davi tentou trazer a arca estava em cima de um carro de bois. E aí teve uma pedra. Carlos, olha o irmão aí, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. E aí a arca já ia ao chão, já ia haver uma colisão, colidir.
Uzá, filho de Abinadab, botou a mão na arca, o que aconteceu? A intenção era boa, mas o que fez ele morrer? É isso que nós vamos falar sobre isso, para quem é pai, para quem é filho, para quem é mãe, para a igreja do Senhor nesse momento. Que isso está matando a igreja hoje. Nós precisamos entender o que é a arca. Eu já sei o que tinha dentro da arca. Não basta você saber, você tem que saber quem é a arca. A arca é a revelação. Abinadab, durante 20 anos, ele tratou como comum, como um item na sua sala. Tia Neide, me fala o item que tem lá na sua sala. Não, na cozinha não, que eu sei que tem aquela batedeira, eu sei que tem vários quitutes para preparar, aleluia. Mas o item que tem na sala da senhora, um item. Não ouvi. No sofá, por exemplo, lá em casa, tinha tapete. Todo lugar tinha tapete. Acabou os tapetes. Mas tinha um vaso. Tem vaso. Sofá tem vaso. O utensílio tem na sua casa, o Hélio. Não, mas fácil botar para Juliana. Juliana, o utensílio tem na sua sala. Uma mesa. E às vezes nós lutamos para ter aquele sofá, né? Lutamos para conseguir comprar aquela mesa. Só que chega num determinado momento que, com o passar do tempo, aquele sofá, aquela mesa, você já não tem mais o mesmo cuidado, né, pastora? Porque aquela mesa de não sei quantos mil reais, aquele sofá de não sei quantos mil reais, aquele vaso de não sei quantos mil reais, se torna um item comum. Tão comum que você vai dizer assim, pastor Ismael, vamos ter que trocar o sofá. Vamos ter que trocar a mesa da sala. Bota para rolo. Botar na LX. Aqueles que moram em condomínio, botar no grupo do condomínio. Vamos fazer o troca-troca. Porque o tempo passou. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? O tempo passa. E junto com o tempo passa o desgaste. Ninguém está livre do tempo, irmão. Ninguém está livre do tempo. Tá os pais do Vida ali, né? Pastor, vocês são casados há quanto tempo? 21? 28? Meu Deus, vou passar por lá. Mas a pergunta para a senhora, coisa em família, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, só a gente aqui. Quando a senhora olhou para ele olhou para a senhora, ele tinha bastante cabelo assim? Tinha mais, né? Tinha mais. Continua o sogro. O tempo é implacável, né, pastor? Quando eu casei, irmãos, eu usava bigodinho. As mulheres que vão em salão sabem. Meu cabelo era grandão. Aí ontem de madrugada, já devia ser umas 10 e pouco, que a gente estava exausto, chegamos do hospital ontem. Eu falei assim, amor, corta meu cabelo. Ela foi passando a máquina. Aí hoje, eu olhei para o espelho e fiquei assim, tá tão mais fácil, fica tão mais leve, mas sinto falta, irmão. Porque o tempo é implacável. O tempo faz você engordar. O tempo faz você emagrecer. O tempo é tão implacável que quanto mais você avança a idade cronológica, dependendo do biotipo da pessoa, ela começa a diminuir. Alguém já viu, irmão? A pessoa está desse tamanho, ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo, vai diminuindo. Só que o que a gente aprende com essa palavra? Que o tempo é inimigo da paixão. Por quê? Por causa do desgaste. Quando você olha, já não é mais a mesma coisa. Quantas vezes você pinta a tua casa já?
Pastor, nunca pintei minha casa, moro lá há 50 anos. Vou falar para você, vou te apresentar o padrinho. Diácono Robson, ele vai pintar a sua casa, no nome de Jesus. Tem gente que pinta a casa 2 vezes no ano. Misericórdia. Mas deixa eu falar algo para você. 20 anos, muita coisa muda? Muda ou não muda? Em 28 anos de casado, pastor, muita coisa mudou. 20 também muda, não é? Quando eu casei, eu era um pouquinho mais... Hoje eu continuo mais... Minha esposa chegou para mim hoje, se arrumou e falou assim, ó. Ela ficou de lado e ficou assim, ó. As mulheres têm esse negócio, né? Aí fica assim, o tempo passa. 19 anos juntos, casados no papel, 20 e poucos anos juntos. Quando casou, ela ficava, não era assim, não era. 3 filhos, não tem como. O tempo é implacável. E 20 anos passou, a única coisa que não muda com o passar do tempo é a presença. A única coisa que não muda com o passar dos anos é a revelação da palavra. A única coisa que não muda com o passar dos anos, das eras, dos milênios, é Cristo Jesus. Ele não muda, ele não mudou e ele não vai mudar. A forma de adorar, de servir, pode até mudar. A forma de igreja, da cor da igreja, pode até mudar. Mas a forma da presença, a forma de tratar a presença, não muda. E Abinadab esqueceu disso. 20 anos ali comigo, 20 anos ali juntos, e nada acontecendo, nada acontecendo. Pastor, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala. A palavra do Senhor é revelada. Se você não está tendo a revelação da palavra, é porque você está lendo com os olhos errados. Porque a Bíblia vai dizer que Uzá teve a melhor das intenções, mas Uzá tocou. Não se pode tocar na presença de qualquer forma. Não se pode tocar na presença de qualquer forma. Não se pode tocar na presença de qualquer forma. E deixa eu te lembrar de algo. Aonde está a presença? A presença está aqui. A presença está ali. A presença está aqui. A presença está dentro de você. Ninguém pode chegar a você de qualquer jeito. Ninguém pode falar de você de qualquer jeito. Ninguém pode tocar no fio do seu cabelo de qualquer jeito. Porque você é a casa favorita dele. A revelação de Deus habita hoje dentro de você. Quem entende isso, diga amém. E aí, meu irmão, a revelação vem. E por mais que ele tivesse 20 anos convivido com a arca, cronologicamente falando, os teólogos afirmam que Uzá morreu com 20 anos. Então deixa eu falar para você. Abinadab recebeu a arca. Uzá tinha 6 anos de idade, pastora. 6 anos de idade. O que o pai não ensinou o filho a orar antes da refeição? O pai não ensinou o filho a agradecer a Deus pela presença. O pai não ensinou o filho a importância da consagração na busca da santificação. O pai não soube ensinar ao filho a importância de se manter, de se sustentar a presença através da nossa entrega. Ei, pai, você que está aqui, que nos ouve, pais e mães, ensina o teu filho a honrar a presença. Ensina o teu filho a manter a presença. Ensina o teu filho a importância de se ler a palavra, de se orar, de se entender. Ou foi promovido no trabalho, foi Jesus quem promoveu. Eu fui curar, foi Jesus quem fez. Eu consegui, foi Jesus quem me deu. Ensina isso para os teus filhos. Abinadab não ensinou. Abinadab pode ter ensinado como soltar pipa. Abinadab pode ter ensinado como jogar peão. Porque na minha época o peão era aquele que tinha
o prego. Hoje em dia é aquele fraquinho, né? Abinadab pode ter ensinado. Ensinou várias coisas, mas não ensinou em valorizar a revelação. E Abinadab não ensinou a olhar para a arca não como um objeto, não como item na sala, mas como a revelação da glória de Deus. Só que aí o que acontece? E aí a gente já está caminhando para o final. A arca cai. E Davi teve medo. E Davi teve medo e falou assim: eu não posso levar essa arca agora para Jerusalém. E eu fico imaginando o rei Davi olhando para a direita, olhando para a esquerda. Aonde eu vou colocar a arca? E eu posso conjecturar nessa manhã dizendo que Davi olhou e viu uma casa tão simples. Talvez uma casa como aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Uma casa tão simples. Uma casa assim tão humilde, que não tinha nem uma porta de madeira, mas era aquela porta de PVC, de abrir e fechar. Uma casa tão simples que não tinha um piso, era só aquele piso Ai, Jesus, como é que é o nome? Que eu já morei numa casa assim na Bahia. Era uma casa que não tinha piso, só tinha aquele piso sujo que fica vermelho o pé. E Davi chegou e perguntou assim: Obed, você também é sacerdote, eu posso deixar a arca aqui? Aí deixou. Obed falou: pode deixar a arca aqui. A minha casa não tem a beleza de Abinadab. A minha casa não tem a estrutura de Abinadab. A minha casa não é tão linda quanto o palácio real. A minha casa tem 1000 defeitos. Eu tenho 1000 defeitos. Eu não tenho dente, não sei falar. Não tenho cultura, não sei ler. Mas pode deixar a presença aqui sim, rei. E Davi vai para casa e de repente, fala para o seu irmão: de repente de Deus é lindo. Fala para o seu irmão: de repente de Deus é lindo. De repente de Deus é lindo. É tão lindo, pastor Ismael, que de repente Davi está lá no trono e chega uma notícia assim: Davi, eu tenho que te contar o que está acontecendo na casa de Obed. Obed, a casa estava caidinha, a casa que estava toda ruim, não tinha teto, não tinha nada, que era um casebre. Davi, a casa começou a florescer. Eu passei lá pela porta da casa e já não vi mais uma porta de PVC. Eu já vejo uma porta gigante de madeira maciça. Aí na terça-feira me passa outro para Davi, pastor. Fala assim: Davi, eu passei lá e vi um monte de gente colocando granito na casa de Obed, Davi. Aí na quarta-feira me chega outro e fala assim: Davi, eu passei para lá e eu não vi split, não. O que eu vi foi a central na casa de Obed, Davi. E aí, cada dia vinha uma notícia, pastor. Cada dia vinha uma notícia, pastor. As coisas estão crescendo, as coisas estão evoluindo. E eu quero liberar sobre a tua vida. Vai acontecer na tua casa. Vai acontecer a mesma notícia que eu vou liberar sobre a tua família. Vai acontecer nesse tempo. Os filhos de Obed herdaram uma terra magnífica. A tua família, os teus filhos comerão do melhor dessa terra. E de repente começou aquele movimento do palácio. Aquele movimento, o que está acontecendo? Durante 20 anos, eu não ouvi nenhum arrependimento na casa de Abinadab. Durante 20 anos, eu não ouvi nenhuma salvação na casa de Abinadab. Durante 20 anos, eu não ouvi nenhum pedido de perdão na casa de Abinadab. Mas em 90 dias, eu estou ouvindo todo dia algo novo vindo da casa de Obed.
Eu estou ouvindo uma alegria vindo da casa de Obed. Eu estou ouvindo um movimento vindo da casa de Obed. Levanta a tua mão mais alta aí, querido. Eu quero liberar a tua casa. Também será conhecida como a casa de Obed-Edom. Ei, meu Deus. A tua casa será conhecida como a casa de Obed-Edom. Mas, pai, por quê? Davi talvez perguntasse, mas o que está acontecendo? Eu tenho que descobrir. Gente, o que está acontecendo? Aí Davi chama Obed. E teólogos afirmam, existe uma linha teológica que diz que Obed teve filhos, mas a sua mulher era estéril. Tudo mudou depois que a arca chegou. A arca era a mesma? A arca era a mesma? O que mudou então? O posicionamento, a postura. A arca responde à nossa postura a ela. Deixa eu melhorar. Os céus, a presença de Deus responde à nossa postura a Ele. E aí simplesmente, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele me chega e fala assim: Obed, eu tenho que levar. Tudo isso está acontecendo na sua casa. Tudo isso está acontecendo na tua casa. É lindo. Tudo isso que está acontecendo na tua casa é Deus que está fazendo. Eu preciso levar isso para Jerusalém. Eu preciso. E Obed falou assim: pode levar, meu rei. Aí Davi fala. Lembra do que eu falei do que é família e do que é parente? Quem lembra aí? Eu falei do que é família e do que é parente. E Davi fala: Obed, eu quero que você e a sua família venham morar no palácio também. A casa de Obed já estava top, irmão. E a casa de Obed foi para um outro nível. E Davi fala para ele: você já está no outro nível, mas eu quero colocar você num nível muito mais elevado. Ah, não recebeu não? Não fez download não? Deixa eu repetir para você. Obed já tinha chegado num nível, mas o rei Davi chega e fala: agora eu quero levar você para um nível muito mais elevado. Eu quero que você e a tua família venha para Jerusalém. Aí Obed fala assim: meu rei, eu vou, mulher, prepara as malas, deixa tudo, não se apega a nada, porque o mesmo Deus que proveu aqui vai prover lá. E aí simplesmente Obed fala assim: meu rei, Deus me deu uma família. Eu quero liberar essa palavra para a tua parentela agora. Para a tua parentela Dani, para a tua parentela Jonathan, para a tua parentela Eduardo, para a tua parentela você, família está nos visitando hoje, para a tua parentela pastor, para a tua parentela pastor Ismael. Eu quero liberar essa palavra para a tua parentela pastora Marcele. Sabe, Nietzsche, tão lindo aquilo que você falou, a família está em casa, mas eu vim, porque você veio. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Recebe essa palavra aí, Elenilton, sobre a tua parentela. Recebe aí, Claudinha, que vai pegar agora. Recebe aí, minha sogra, em nome de Jesus. Recebe o Hélio e Juliana. Receba Tiago, porque você veio. Deus vai alcançar a tua parentela agora. Recebe em nome de Jesus. O anjo Deus, ele chega e fala para Davi: traz Obed. Obed chega e fala para Davi: meu rei, eu vou, mas eu posso trazer a minha parentela também. Aí sabe o que Davi fala? Pode. Na casa tem lugar para a tua parentela. Ah, pega isso aí. Tem lugar para a tua parentela na casa do Pai. Ei, sabe quantos irmãos Obed tinha? Manel, quantos irmãos você tem? No total 11 irmãos. Você e mais 11? Sua mãe é uma mulher fértil. Hã? Ah, com você 11, mulher fértil. Glória a Deus. Obed teve 68 irmãos.
Cláudio. Oh, fertilidade. Mas aonde eu quero chegar não é na questão da fertilidade, mas é no entendimento de que, porque Obed tratou a presença de uma forma extraordinária e devida, ele, a sua família e toda a sua parentela subiram de nível. Essa é a palavra profética para a tua vida, meu irmão. O que vai fazer a tua parentela subir de nível não é ficar falando, não é ficar reclamando, não é ficar murmurando. É você simplesmente tratar a arca com a forma ela deve ser tratada. Honre a presença. Honre a presença. Sabe, eu já termino falando para os irmãos que nós vamos empossá-los como diáconos, para que a vida de vocês avancem. Honre a presença. Trate a presença com uma forma extraordinária. E às vezes, Jonathan, Dani, Eduardo, tratar a presença vai ser desagradar a outros. Às vezes, tratar a presença de uma forma extraordinária é ir na contramão daquilo que as pessoas estão dizendo. Porque para que você possa tratar a presença como Obed tratou, você precisa entender o peso da palavra renúncia, o peso da palavra submissão, o peso da palavra, o peso daquilo que lhe foi confiado. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Algo está sendo confiado à vida de vocês hoje. Algo está sendo confiado à vida de vocês. E quando você disse, Senhor, eu só quero a Ti, só quero a Ti, você está dizendo, Deus, eu vou honrar aquilo que me foi confiado. Deus confiou uma família a você, Deus confiou a igreja. Porque o sacerdote, o diácono, o levita, o pastor, antes dele pastorear a igreja física, ele pastoreia a sua casa. E seus filhos, Jonathan, seus filhos, Dani, Benjamim, Teodoro e Samara, é a primeira igreja de vocês. Sabe, Eduardo, a sua primeira ovelha foi sua esposa. A Manu não é só uma criança alegre. O Daniel não é só uma criança alegre. O Daniel é tua ovelha. São suas ovelhas. Então nós precisamos entender que Obed valorizou aquilo que Deus confiou a eles. Hoje nós não estamos aqui formando diáconos, porque diácono não se forma, se reconhece. Nós estamos aqui reconhecendo aquilo que o Senhor confiou a vocês, aquilo que Deus gerou no Espírito. Mas é necessário que vocês entendam que existem dois caminhos. Ou vocês serão como Abinadab, ou vocês serão como Obed-Edom. Antes de passar esse período, eu quero orar pela tua vida. Feche os seus olhos aí. Eu não sei o que você quer. O que você quer para a tua família? Abinadab? Você quer Obed-Edom? Então você vai começar a dizer, fale você com Deus, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, eu quero, Senhor, eu só quero a Ti, Jesus. Eu não quero aplauso, não quero elogio. Eu só quero tratar a revelação da glória, a Tua arca, a presença da forma devida. Eu quero parar de tratar de forma comum. Eu não quero mais tratar de forma ordinária. Eu quero tratar a presença de forma ordinária. Fale você com Deus, olha aí, fale você com Deus.
Então declare uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. igreja, uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. uma vez, Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. a sua família está aí, dá a mão para a sua família aí, nós vamos abençoar as famílias agora. A mesma graça que esteve sobre a casa de Obed-Edom, nós vamos liberar, vai estar sobre a tua casa. Sim, se prepare, irmão. Se prepare, porque vai haver mudança na tua casa. Ah, mas é porque o Senhor está falando? Não, tudo depende da forma como você vai conduzir a tua casa. A tua postura. Senhor, nós apresentamos aqui lares. Cada lar é um altar, cada lar é uma nação. Nós apresentamos a ti famílias. E eu te suplico, a mesma graça, o mesmo entendimento que Obed teve sobre a revelação da glória de Deus, dá a cada um, independente da faixa etária, independente da etnia, independente do cargo eclesiástico, que nós possamos assumir hoje o posicionamento de ter uma mudança radical da nossa casa, de ter uma mudança radical nos casamentos, de ter uma mudança radical, ó Pai amado, na criação dos nossos filhos. Nós precisamos ter o entendimento de que a conduta vai mudar, as músicas mudarão. Às vezes as pessoas que permitíamos entrar na nossa casa vai mudar também, Deus. Porque a nossa casa hoje não é só uma moradia, mas é um altar, é a extensão do reino dos céus. Abre os olhos, abre os ouvidos, e eu libero a graça que esteve sobre Obed-Edom, esteja sobre a casa dos teus filhos. A prosperidade que teve sobre Obed-Edom esteja sobre a casa dos teus filhos. O entendimento e a visão esteja sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de chamar aqui o Jonatas, a Dani. Você pode tomar o seu assento, Eduardo. Sabe, irmãos, botar blazer sem ar-condicionado é forte. Aleluia, a luz aqui. Mas as coisas vão mudar. Vão ou não vão, irmãos? Amém. Deus vai prover, a gente vai conseguir botar o ar-condicionado. Vamos lá. Filho, coloca para mim, por favor, 1 Timóteo. O diácono não é... Deixa eu virar. Aguinha. Diácono não é um ofício. Não, perdão, diácono é ofício, não é a função. Não tem uma idade para ser diácono. Não tem um biotipo para ser diácono. Não tem uma escola que vai te ensinar a ser diácono. Porque simplesmente Deus, ele simplesmente ele chama e depois ele vai capacitando. O diácono é aquela pessoa que Deus olha e fala assim: eu posso contar. E desde o Velho Testamento, quando Moisés mais precisou, Jetro falou para ele: eu vou te mostrar como você vai entender que você não está sozinho. E Moisés começou a levantar homens. E no Novo Testamento também ocorreu, os primeiros diáconos, está lá no livro de Atos. Mas eu quero ler para vocês aqui 1 Timóteo capítulo 3. Essa passagem
Eu vou ler só a partir do verso 8. Da mesma forma, os diáconos devem ser como? Vascaínos. Não, isso não está na Bíblia, não. Ah, não, irmão. Irmão, por favor, irmão. Deus tem misericórdia de mim, irmão, também, por favor. Os diáconos devem ser respeitáveis, ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Os diáconos devem ser comprometidos com o segredo da fé. Você sabe qual é o segredo da fé, irmão? É a busca incansável pela palavra, pela presença. E viver com a consciência limpa. A consciência, a mentalidade limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. De acordo com a sua versão, é a chamada sindicância. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diácono. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis, não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo. Eu vou separar esses dois últimos versículos. Eu gostaria que vou ler pausadamente, mais pausado que eu li, para que vocês entendam. A gente não está falando de uma mudança geográfica. É uma mudança aqui, aqui, aqui e aqui. Se você não pegou, vou repetir. Não é uma mudança geográfica. É uma mudança aqui, aqui, aqui e aqui. O diácono deve ser, marido de uma só mulher, e a mulher, esposa de um só homem, e liderar bem seus filhos e sua casa. A casa de vocês é a igreja de vocês. Liderar, administrar, direcionar. Eu falei ainda há pouco, às vezes as pessoas vão falar assim: não, mas está errado, eu discordo. Não é sobre o que concorda ou sobre o que discorda. Quando você tem um entendimento claro da revelação, da beleza de quem é Cristo na vida de vocês, e é isso que vocês vão passar para os seus filhos. E aqueles que exercem bem a função serão recompensados. Aquele que exerce bem. E às vezes a gente acha que exercer bem a função do diácono é você chegar e servir cálice de Santa Ceia, ficar ali na porta, é você ajudar quem entra, quem sai. Não, servir bem é caminhar na mesma visão. Servir bem é você ser submisso às autoridades constituídas por Deus. Servir bem é entender primeiro Deus, por último eu. E a Bíblia vai dizer: quem age dessa forma vai ser bem recompensado. Bem recompensado. E a recompensa que vem dos céus, querido, é melhor do que qualquer coisa que a terra possa produzir. E além dessa recompensa, a Bíblia fala, além da recompensa, você vai ter respeito. Esse respeito aqui, a palavra aponta para reconhecimento de outros. Que outros são esses? Aí entra a questão da parentela. Outras pessoas reconhecerão a autoridade constituída por Deus. Outras pessoas reconhecerão o azeite que foi derramado. É bíblico isso, é bíblico. E terão cada vez mais convicção. Esse terão não é quem vai reconhecer, são vocês. Porque às vezes para a dúvida, para medo, para receio, mas a convicção vem.
Cada vez que vocês se comprometem, cada vez que vocês servem, cada vez que vocês se mantêm ali de pé, vem além da recompensa, vem a convicção da certeza que vocês estão firmados em Cristo Jesus. Amém? Hoje não é uma promoção, hoje é uma palavra de confiança. Eu, como pastor da igreja, junto com a minha esposa, a pastora Liliane, nós confiamos a você, Daniele, a você, Jonathan, a você, Eduardo. O que vocês vão fazer com essa confiança não cabe nem a mim, nem a Deus, é com vocês. Mas nós confiamos a vocês a graça, o chamado, e serem reconhecidos como diáconos na presença de Deus. A ordenação, irmãos, ele não cria sacerdote, porque nós já somos sacerdotes. Já somos, então a ordenação não cria. Aqui nós só estamos reconhecendo vidas que estão alinhadas. E o diácono não faz coisas. Poxa, o que eu vou fazer? Está ordenando para poder botar número, está ordenando porque precisa de gente para fazer. Não. O diácono não faz coisa. O diácono, ele carrega a responsabilidade espiritual. Então, Eduardo, você está carregando uma responsabilidade. As coisas de menino hoje acabam, morrem. Então, Jonathan, você está carregando uma responsabilidade. As coisas de menino morrem. Daniele, você está carregando uma responsabilidade. As coisas de menina morrem. Eis que agora, depois de Deus, os maiores incentivadores serão a sua parentela. Seus filhos, seus cônjuges, seus parentes. Eles vão te impulsionar. E vocês estão recebendo a autoridade de Deus para falar não, sim. Não autoritarismo, mas autoridade. E essa é uma das recompensas que Deus dá para os seus. Então eu gostaria muito de orar por vocês. E eu quero fazer a pergunta para você, Eduardo, para você, Jonatas, para você, Dani. Mas fiquem tranquilos, eu não vou perguntar onde está a arca. Eu vou perguntar o seguinte: como é que ela está sendo recebida por vocês? Cadê o azeite? Como é que a arca está sendo recebida por você, Dani? Como a arca está sendo recebida por você, João? Como a arca está sendo recebida por você, Eduardo? Eu gostaria que vocês colocassem os joelhos aqui no chão, se possível. Chamar o corpo diaconal da igreja. Gostaria de chamar a pastora Marcele, pastor Ismael, pastor. Nós vamos aqui. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Obrigado. Gostaria que vocês repetissem comigo. Eu anotei para mim não me perder, pai. Isso, vamos aqui abençoar. Eu quero que vocês repitam em alto e bom som. Como a igreja só está a gente aqui, não tem mais ninguém. Mas eu quero que vocês repitam comigo. Senhor, bem alto, bem alto. Baixa comigo, por favor, bem alto. Senhor, encontre em nós não pressa, não conveniência, mas honra. Eu aceito e me comprometo em carregar o peso da responsabilidade de ser a Bíblia que os meus filhos, que a minha casa lerá, que meu coração, os meus ouvidos, a minha boca sejam guardados pela sua palavra e a sua presença me ensine a contar e compreender os meus dias. Nós vamos orar. Irmãos, isso... Pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Já está terminando.
Esse é um ato profético. O azeite derramado. Nós vamos ungir essas vidas, porque nós cremos na plena convicção, não de um movimento, mas de um chamado, onde Deus está nos levando para um nível diferente. Nós estávamos num imóvel onde passamos por tantas situações, mas Deus nos tirou de lá e está nos colocando em Jerusalém, num local onde a visão, onde o entendimento é ampliado. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Senhor, nós reconhecemos o chamado, reconhecemos a graça que o Senhor está colocando sobre a vida da Dani, sobre a vida da sua casa. E nós abençoamos, Senhor Jesus, esse novo tempo, essa nova estação. Não no meu nome, Senhor, mas é do nome de Jesus. Nós abençoamos e liberamos essa estação nova, liberamos essa autoridade, esse governo. Reconhecemos aquilo que o Senhor colocou na vida dela. Nós, como igreja, reconhecemos aquilo que o Senhor confiou nas mãos dela. Servo bom e fiel à tua palavra. Nós liberamos essa graça agora, Deus. Liberamos essa graça sobre a vida do teu ungido agora. Liberamos a graça, um governo, uma autoridade, não só para pisar a cabeça do diabo, mas para ser instrumento de milagre. Liberamos, Senhor, sobre esse tempo, e nós reconhecemos o que está sendo derramado sobre ele. Reconhecemos o que está sendo confiado a ele. Reconhecemos e nós abençoamos. Destrava o que está travado. Usa-o com força nessa terra, Pai. Visões, revelações, sonhos, Pai. Liberamos pela tua palavra. Deus, nós abençoamos a vida do teu filho. Não é sobre um relacionamento, não é sobre uma amizade, mas é sobre o que foi confiado. É sobre esse tempo novo, é sobre essa estação nova. Nós liberamos, nós confiamos. Rompa agora, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui fazendo esse ato de consagração, de ordenação, porque cremos naquilo que o Senhor disse. Crie, por isso falei. Hoje está aqui, ó Pai, a diaconisa Daniele, o diácono Jonatas e o diácono Eduardo, Deus. Hoje vira uma nova história. Hoje é uma nova história. É uma nova história, Deus. No nome de Jesus. Amém. Dê um anel no café. A igreja tem uma lembrança. Manel, quer falar alguma coisa, Manel?
Sem chorar. Atender. Sem chorar. Não chora. Isso. Isso aqui é uma palavra que o Senhor deixou para vocês aqui e vocês caminhem com ela em todo o tempo que vocês estiverem servindo ao Senhor. E vocês vão estar servindo ao Senhor diariamente. Queridos diáconos, que esta palavra seja seu fundamento diário, sua direção no secreto e sua força no serviço. Sirva ao Senhor com temor, humildade e amor. Lembrando que antes de cuidar do altar, cuide do teu coração. Que sua vida honre o chamado e que a presença de Deus seja sempre sua maior recompensa. O Senhor Jesus se passa sempre na vida de vocês. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Ei, Jesus. Corpo diaconal, diaconisa Alcilene, diaconisa Lídia. Diaconisa Lídia veio lá de Teresópolis. Diácono Wellington, diaconisa Neide, diaconisa Mira, diácono Padrinho. É mais fácil diácono Padrinho, né? Pegou. Deus abençoe. Irmãos, estamos terminando. Quem quiser cumprimentar dos familiares pode vir, mas antes, dízimo e oferta são culto a Deus. E a gente está aqui recebendo uns visitantes hoje. É a família sem óculos. Lê para mim, por favor. Luciene e Vitor. Luciene e Vitor. Luciene e Vitor, esse casal abençoado, casal de vascaínos, querido. Minha Senhor da glória, eu tô lascado aqui. Jesus abençoe a tua vida. Prazer, vou aí te dar um abraço, filho. E aí, campeão, tudo bem? Benção. Abençoe, obrigado. Deus te abençoe. Lindão, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Estamos terminando. Os familiares, dízimo e oferta são culto a Deus. Se os filhos, parentes, amigos quiserem vir aqui dar um abraço, mas dízimo e oferta são culto. Nós vamos orar pelas finanças, vamos dar a bênção apostólica. Tem um envelope aí na sua frente. Pastor, não tem um envelope na minha frente, mas você pode ofertar. Obrigado, amor. Aleluia. Eu quero te incentivar você a ofertar, né? Tem a maquininha de crédito e débito. O que acontece, irmãos? Nós temos um desafio para dia 10. Hoje, que dia são hoje? Data? Nós temos que pagar o aluguel aqui. Nós temos que pagar R$7.000. Nós pagamos 7 mil de aluguel. Nós temos que pagar segunda-feira, dia 10, 6 mil. E no dia 22, o complemento. Eu estou convocando a igreja. Eu ia pedir até para o diácono orar, mas eu já vou orar, que já vou dar a bênção apostólica. Eu estou convocando a igreja para uma oração. Dobrar os nossos joelhos. Para que Deus envie os recursos. Eu vou falar para você, pastor, quanto? Se você perguntar, pastor, quanto falta? Eu vou falar, para os 6 mil, falta 5.500. É isso aí. É dia 10, é terça-feira. Mas o Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai fazer. Ele sempre fez e vai continuar fazendo. Mas eu quero contar com o teu joelho. Eu não estou pedindo seu dinheiro.
Eu estou pedindo o seu joelho em oração. Que Deus incomode pessoas. Que Deus levante ajudadores. E que Deus abençoe a bolsa apostólica da igreja. Que você que vai dizimar, você seja fiel com o teu dízimo. Fiel com a tua oferta. Não retenha. Valorize a presença. Então nós vamos orar. Se você quiser um envelope, o diácono Robson está ali. É só pedir envelope. Se não tiver aí na sua cadeira. Se você quiser passar no crédito ou no débito, está ali. A chave Pix da igreja está aqui, que é o nosso CNPJ 10 193 915 2000 ao contrário, dígito 03. E Deus abençoe a tua vida. Pega na mão de quem vai pagar o teu almoço aí. Vou te contar um segredo. Os diáconos estão disponíveis. Pastor Ismael veio lá de Olaria, disposto a comer na Mocelim. Eu tô sentindo que a Monique está com o coração disponível, favorável. Ó, eu tô muito bom rever o seu Jorge, rever a Gabi. Eu tô sentindo que Tiago Souza, ele gostaria hoje de comer assim na fogo de chão, né, Jonathan? Aí, deixa fluir. Mas, irmãos, brincadeira dessa parte, que Deus abençoe a tua vida. Lembrando que quinta-feira, fica atento que vai ter a Escola da Palavra online. Quinta-feira, Escola da Palavra online, 9h30 da noite. 9h30 da noite, com a pastora Marcele, quinta-feira. Você tenha um domingo abençoado. Que a mão do Senhor renove. Que a mão do Senhor guarde, que a mão do Senhor livre. O mês de fevereiro só está começando. Haja o que houver, tem uma palavra sobre a tua casa, tem uma palavra sobre a tua família, tem uma palavra sobre os teus filhos, e essa palavra é a que nos sustenta. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Despede o teu povo e abençoa a tua igreja. Que tenhamos um domingo abençoado, um domingo marcado pela tua alegria, uma semana, Senhor, marcada pela tua palavra. Que possamos retornar em paz. Que a graça do unigênito do Pai, a palavra viva e eficaz, permaneça rica e abundante sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Aquele que vai mudar a postura e honrar a presença, em alta voz diga: Deus te abençoe e vá em paz, querido. Ei, uou!